Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Meu nome é Dulce Aguiar e no vídeo de hoje, mais uma dica de aproveitamento de retalho. Hoje eu vou te mostrar o passo a passo de um lindo tapete de retalho ou o tão famoso Jelly Roll Rug. Rug é tapete em inglês e tem muitos vídeos aqui no YouTube falando sobre o lindo tapete de retalhos e eu resolvi trazer mais uma dica porque eu sei que você adora aproveitamento de retalho e nesses tapetes eu aproveitei todos os meus retalhinhos de manta. Você vai ver no início um lindo tapete somente com os retalhinhos, ficou maravilhoso, você vai adorar. E depois eu fiz um outro aproveitando não só os meus retalhos, mas também coloquei aí uma corzinha para dar um efeito diferente. E o da foto que você viu na chamadinha do vídeo é esse. Eu aproveitei e fiz um degradê de cores para dar um efeito um pouquinho diferente, tenho certeza que você vai adorar. Então fica até o final para ver esse lindo tapete, todos os detalhes. Eu vou te mostrar o passo a passo. Então se inscreve aí para você não perder nenhum detalhe. Se você já é inscrito também deixa um like, compartilhe com seus amigos porque isso me ajuda muito e faz com que esse vídeo e essas dicas cheguem a mais pessoas. E vamos deixar de conversa e vamos lá para a dica de hoje? E para começar esse tapete, eu já separei as minhas faixinhas. Então eu tenho uma caixa onde eu separo todos os meus retalhos por faixas. Eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu mostrei como eu faço para separar os meus retalhos. Então eu tenho uma caixa somente de retalhos diversos e uma caixa somente de retalhos em faixinhas. E eu usei essas faixinhas, então aqui eu separei aleatoriamente todos os retalhos que eu queria para fazer essa composição do primeiro tapete. Esse primeiro eu separei todas as faixinhas e cortei as faixas de 6 centímetros. Então vim alinhando aproximadamente todas as faixinhas de 6 centímetros. E depois é só fazer a emenda de todas elas. Eu usei fazer a emenda na diagonal. Coloquei em formato de cruz, costurei. E olha só, costuro de um ângulo até o outro. Você pode cortar o excesso assim, com a tesoura, então já costurando e cortando o excesso. Ou você corta como eu vou costurar todas primeiro e depois cortar o excesso lá na mesa com o cortador na base de corte. E para quem é iniciante, se você não sabe fazer essa costura, para fazer a emenda eu vou colocar assim, ó, direito com direito, em formato de cruz. Você pode passar uma marcação aqui na diagonal, de ângulo a ângulo, ou então vir aqui, ó, e fazer uma dobrinha e depois vai ficar um vinco, ó, vou marcar bem fazendo um vinco e você costura bem em cima do vinco. Então vou costurar todas elas na sequência. Aqui se você quiser optar por costurar reto, não tem problema, fica a seu critério. E aqui eu já tenho todas as faixinhas emendadas, agora eu vou cortar o excesso. E eu venho cortando o excesso e depois corto essas pontinhas também para não me atrapalhar depois. Então vou fazer isso em todas as faixinhas. E aqui eu venho passando a ferro, eu gosto de abrir a margem de costura, então eu venho aqui, ó, abrindo todas as margens e já aproveito para passar a faixinha também. E na sequência eu vou enrolar essas faixas para facilitar depois na hora da costura. Mas aqui é opcional, se você não quiser, não há necessidade. Então aqui eu fiquei, olha só, com o rolinho todo pronto. E aí depois facilita na hora da costura. E na sequência eu vou cortar a manta, mas aqui eu vou te dar uma opção também. Se você não tiver manta, você consegue fazer esse tapete sem manta acrílica, olha só. Dobra uma vez e depois dobro mais uma vez, vai ficar assim, ó, uma faixinha. Você pode costurar simplesmente assim, dessa forma, e fazer o tapete. Ele vai ficar mais molinho, mas também vai ficar perfeito. Hoje eu vou usar todos os meus retalhinhos de manta, olha só, eu já cortei todos de 3 centímetros. E eu usei tanto a manta Poly 100 R1 como a Poly 100 R2, então aproveitei todos os meus retalhos de manta. Mas existem por aí alguns rolinhos de manta que você pode comprar já cortado de 6 centímetros, como esse aqui. Ele se chama Jelly Roll Rug.
ele já vem assim na largura de 6 centímetros, só que é com a manta já de 100. E aí com essa manta você pode fazer assim também, ó, dobrando uma vez de cada lado e depois mais uma vez ao meio, e aí vai ficar assim. E eu tenho essa manta aqui no meu ateliê, mas eu quis aproveitar os meus retalhos de manta, por isso eu aproveitei e cortei tudo que eu tinha. Então você vai ver que eu vou usar vários pedacinhos como esse, mas caso você não tenha retalhos, olha só como eu fiz. Eu complementei os meus retalhos com as mantas, então eu juntei assim, ó, com um alfinete, coloquei um alfinete mais atrás, usando a manta dobrada. Então aqui eu tenho a largura da manta, eu dobrei ao meio, coloquei o alfinete e eu cortei faixinhas de 3 centímetros. Cortei dobrado. Aqui você precisa ter uma lâmina um pouco mais afiada para não estragar a sua base. E se você usar a manta Poly 100 R1, deixe a resina para fora e dobre o fofinho da manta para dentro para não estragar a sua base de corte. E assim eu fiz cortando todas as faixinhas. Então aquelas que eu não tinha, eu usei um pedaço de manta cortando 1,5 m. Então se você quiser saber a quantidade que você vai precisar cortar, você precisa ir aproximadamente 25 metros. Eu fiz aqui um pouco mais, eu fiz uns 30 metros, mas eu usei aproximadamente 25 metros para fazer esse tapete. Na máquina, o processo de costura é bem simples e eu vou colocar a manta com o fofinho para baixo, em contato com o tecido, para colocar a resina para dentro. Assim eu também protejo a minha agulha. E aí eu dobro a pontinha de cima para esconder a manta e depois é só dobrar as duas pontinhas para dentro. Vou colocar a manta bem centralizada no meio do tecido. E aqui na ponta eu vou colocar um clips para me auxiliar na hora da costura. Então dobro bem aqui as pontinhas, ó, coloco o clips. Você pode fazer todas as faixinhas primeiro, dobrando dessa forma, mas eu prefiro ir fazendo e costurando. E vou colocando alguns clips, fazendo um pedaço um pouco maior e depois já começo a costurar. E para fazer a costura eu usei essa linha Multicolor. Eu tinha essa linha há um tempo aqui guardada e agora eu tenho à venda também essa linha. Então se você quiser, você pode entrar em contato comigo pelas redes sociais. E ela ficou linda, depois você vai ver o efeito que dá no tapete. Coloquei a minha agulha totalmente para a direita e vou costurar bem na pontinha. Caso você não consiga colocar a agulha, você pode costurar na pontinha sem problema. Eu vou fazer a costura e ao mesmo tempo, olha só, eu costurei um pedaço, já vou fazendo a dobra, vou tirando o clipezinho lá de cima e vou colocando para trás. E vou fazendo essa costura até o final. E olha só, lembra que eu te falei do rolinho? Então eu deixo o meu rolinho aqui no lado e aí vai me facilitando, eu vou puxando a faixinha e na sequência eu já vou costurando. E aqui, se você quiser, você pode usar os clips ou você pode fazer assim, ó, eu vou dobrando e costurando. Dobro um pedacinho e costuro, dobro um pedacinho e costuro. E aí, quando chega o momento de emendar a manta, é muito simples, não precisa costurar, olha só. Eu vou colocar um pedacinho sobre o outro e aí já venho segurando, dobrando o tecido e colocando um clips. E aí vou fazendo esse processo até o final. Então esse meu tapete ficou com aproximadamente 25 metros. E aqui nesse tapete colorido eu fiz o acabamento no final da minha peça, olha só, eu fechei dobrando a pontinha e finalizei assim costurando a parte final, mas o outro tapete eu deixei aberto porque eu achei que o acabamento ficou melhor. No final desse vídeo eu vou te mostrar o outro tapete também. E aqui estão todas as minhas faixinhas já costuradas, ficaram com aproximadamente 25 metros. E para começar o formato do tapete, eu dobrei o início da faixa 40 centímetros aproximadamente. Então eu comecei dobrando aqui, ó, 40 centímetros
e vou fazer a costura. Eu usei o ponto zigue-zague, porém eu aumentei um pouquinho o ponto, então eu aumentei tanto no comprimento como na largura para ficar mais fácil de costurar, porque senão o ponto fica muito miudinho e aí demora demais. Então, se você tiver a possibilidade, você pode aumentar o seu ponto zigue-zague. E aí eu tive que mudar a faixinha e te mostrar nesse aqui, porque eu perdi uma parte do outro vídeo. Eu comecei costurando as duas pontinhas, fui fazendo o zigue-zague até aqui nessa parte da dobra, dos 40 centímetros. Então, olha só, vou dobrar uma pontinha. Então, dobro aqui para o lado direito. E eu vou fazendo essas dobras até eu conseguir ter um canto mais arredondado. Então, olha só. Chego aqui no final, faço uma dobrinha, vou dobrando para a esquerda. Você pode fazer arredondando se você quiser, mas eu achei melhor fazendo a dobrinha. Eu dobrei 4 vezes até eu sentir que o meu tapete estava bem arredondadinho, olha só. Aqui eu ainda fiz uma dobra. E aí você vai ver que a primeira costura que eu fiz está aqui para a direita, mas agora aqui, ó, eu já vou dobrar a costura para dentro. E olha só, aqui eu ainda estou fazendo a dobra, e essa dobrinha é para fazer os cantos ficar mais arredondado, mas se você quiser ir arredondando, você pode fazer, mas eu não gostei do resultado, eu desmanchei e fiz de novo, e preferi fazer assim. Então eu dobrei 4 vezes, daí eu começo a arredondar. E aqui eu já começo arredondando, olha só, então eu vou juntando devagarinho. Eu não posso puxar essa faixinha demais que eu estou costurando, que é essa bege. Eu vou deixando ela bem leve para não ficar muito repuxado ao redor das bordas. E eu vou fazendo os cantinhos, arredondando devagarinho para não ficar muito repuxado. E aí depois é só costurar o zigue-zague reto até fazer o arredondamento novamente. Então, sempre que eu chego nos cantinhos, eu diminuo um pouco a velocidade e vou fazendo devagarinho para não ficar muito repuxado. Então, aqui você não pode esticar demais a faixinha, tem que deixar ela bem solta para não ficar repuxado. E olha só como ficou o início desse tapete. Então, esse daqui foi o segundo que eu fiz. E esse daqui foi o primeiro. E aqui eu vou finalizar, olha só. Esse aqui eu finalizei colocando a pontinha por baixo. Então, eu já tinha finalizado a pontinha. E olha só, vou fazer o acabamento por baixo. Então, eu escondi a pontinha. E você pode colocar uma etiqueta para tampar esse acabamento, se você quiser. E esse eu finalizei assim, mas o outro eu vou te mostrar que eu finalizei um pouquinho diferente, eu gostei mais. Então, nesse daqui, eu deixei a pontinha aberta e eu também mostrei esse passo a passo lá no Instagram. Então, dá uma conferidinha lá também, e lá eu mostrei o passo a passo desse tapete em todo. Eu deixei aberta essa pontinha final. E vou encaixar ela aqui na ponta, colocando um clips. E depois é só vir finalizando com o zigue-zague, da mesma forma como eu fiz o tapete todo. E aqui eu vou te mostrar de pertinho, olha só como ficou a linha que eu te mostrei, a linha multicolor. Então, ficou um detalhe lindíssimo no zigue-zague, eu adorei o resultado, mas você pode usar a linha aí de sua preferência, uma linha neutra ou até mesmo uma linha branca. E aqui está o tapete finalizado, o segundo tapete que eu fiz, onde eu fiz um degradê de cores. E caso você não tenha retalhos de tecido para fazer um tapete como esse, você pode cortar de 6 a 8 cores diferentes
Então aqui eu usei um pouquinho mais, mas se você fizer com 6 cores já vai ficar lindíssimo. E se você fizer com 6, você pode cortar 4 faixinhas de 1,5 m, ou seja, pela largura do tecido. Então seriam 4 faixas com 6 cores diferentes de 6 centímetros por 1,5 m. E se você quiser fazer com mais cores, no caso com 8 cores, você pode fazer 3 faixinhas de 1,5 m de cada cor. Então aí é só você fazer a divisão, você precisa 25 metros aproximadamente, dividindo pelas cores, aí você vai ter a quantidade de faixas que você vai precisar. E agora eu vou te mostrar como ficou aqui no meu ateliê os 2 tapetes. E aqui o primeiro tapete, que não deixou a desejar, ficou lindíssimo também e aproveitei todos os meus retalhos. E essa foi a dica de hoje, espero que você tenha gostado esse lindo tapete. Olha só, eu já mostrei o vídeo dele no chão, não ficou lindo? E aqui, como eu usei um degradê de cores e usei mais faixinhas, ele deu um efeito, mas não deixou a desejar esse com retalhos, porque eu adorei, aproveitei todos os meus retalhinhos, inclusive os de manta, né? Porque a gente às vezes não sabe o que fazer com tanto retalho de manta, e olha só que opção boa, porque são retalhos pequenininhos de 3 centímetros que você consegue aproveitar. Espero que você tenha gostado dessa dica, comente aqui o que você achou, se você vai fazer assim ou esse outro com um degradê de cores que ficou lindíssimo. E se você gosta de dicas como essa de aproveitamento de retalho e mais facilidades para o nosso dia a dia, comente aqui, eu vou adorar saber a sua opinião. Não esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos, porque isso me ajuda muito a saber que realmente você gosta dessas dicas e eu trago mais dicas como essa. Espero que você tenha realmente gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!